Olá Vascaíno, olá Vascaína, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no Vasco é Destaque. E os destaques são o seguinte: Vasco tem missão de vencer a Ponte Preta e convencer nós torcedores. Castan e MT estão fora do jogo de hoje. Germancano, que está há muito tempo sem fazer gols, será que hoje quebra esse jejum? E Michel, já regularizado no BID, pode ser novidade no time de hoje. Isso e muito mais aqui no nosso Vasco é Destaque. Vasco em Destaque. Meus amigos, vamos falar de Vasco e Ponte Preta. O Vasco que vem aí de dois últimos jogos, não agradando seu torcedor. Aquela derrota contra o Operário, aquele vexame, né, contra o Operário amassou o Vasco dentro de São Januário e aquilo pegou muito mal para nós torcedores. Aí, na semana corrente, na terça-feira, pegamos o Boa Vista, o Vasco venceu por 1-0, mas mesmo assim não agradando a nós torcedores. Sentimos um time muito fraco, muito apático. Lembrando que o Boa Vista naquele momento estava 30 dias, mais de 30 dias sem jogar futebol, só treinando e pelo andar da carruagem do jogo, esperando o Vasco para uma bola. E infelizmente o Vasco não aproveitou aquele momento, que era jogo, se o Vasco com uma intensidade melhor faria 3, 4 gols e saiu com a vitória mais tranquila. Mas infelizmente, na Bacia das Almas, até por quase tomar um gol do Gustavo Geladeira aos 40 e poucos minutos, que sorte que o Vanderlei defendeu e a bola foi tirada da área, e se salvamos naquele jogo. Esperamos que hoje o Vasco se comporte melhor, seja um time mais ofensivo, tá? Por incrível que pareça, fiz uma escalação aqui que seja mais ou menos a espinha dorsal do time de hoje, mas eu fico imaginando assim, será que o Matias Galarza não vai entrar novamente nesse time? Que olha só, pasmem, a nossa escalação foi a seguinte: Vanderlei, Léo Matos, Zeca que foi dúvida aí, continua sendo dúvida, ou Riquelme. Temos aí o Ricardo Graça no lugar do Castan, que também não tem prazo para volta. Hernando, que vem falhando muito. Rômulo, que é aí, não consigo entender, porque o Matias Galarza não entra de volta nesse time, para mim tem dedo de empresário. Andrei, também aí é dedo de empresário, e o Sarrafiore ou até o Marquinhos Gabriel. Acredito eu que o Marquinhos Gabriel, por estar voltando de lesão, não seja aí, né, titular dessa partida, mas entre no segundo tempo. E a trinca, que todo mundo já sabe, Morato, Peck e Germancano. O Vasco, para mim, está entrando aí naquela tática doida do Marcelo Cabo, que é no 4-2-3-1. Ele já testou aí o 4-3-1-2, já fez várias loucuras e não agradou a ninguém, né? Acredito que o Vasco aí hoje poderia estar entrando aí com o Michel, ou colocando ele como zagueiro, ou como volante. Poderia também estar colocando ele também na lateral, mas creio eu que poderia estar dando realmente aí uma oportunidade, se o Zeca não entrar no jogo, por Riquelme, para poder ganhar aí mais movimentação e ganhar ritmo de jogo, porque o Riquelme é uma promessa da base, que o Vasco precisa lapidar esse jogador. Já aí, o Andrei ser mantido e afastar o Galarza, eu não consigo entender, né? O futebol do Vasco, ele precisa ser mais transparente, porque o Andrei anda muito mal, falhando muito, errando os toques mais próximos, dando muito chutão. O Sarrafiore, para mim, ainda não é o jogador camisa 10 que o Vasco precisa mostrar muita coisa. Teve sorte daquele chute, que aquela bola entrou no último jogo, e o Vasco precisa aí ter caras novas, precisamos de reforço. Muita gente falando aí do Jean do Náutico. O Jean do Náutico foi especulado lá em fevereiro, lá no início da gestão Jorge Salgado. Também o Camilo, também já foi falado, acredito eu, já está jogando em outro clube aí da Série B. Então, não adianta ficar especulando aqui, botando na capa do vídeo o nome do jogador e chegar aqui e falar outra coisa. Eu prefiro falar a verdade para vocês,
que acompanham o nosso canal. A gente está aqui para falar a verdade. Não adianta eu mentir, porque a mentira sempre perde para a verdade. A verdade demora a chegar, mas quando ela chega, ela prevalece. Tá, pessoal? Desculpa pela voz, ainda estou com a garganta inflamada, mas não poderia estar aqui dando atenção para vocês. Olha, o Michel, ele está aí regularizado, pronto para entrar jogando. Não sabemos se ele vai ser titular, mas está aí com o nome regularizado e pode ser um reforço importante. Lembrando que na zaga temos a ausência do Leandro Castan, na lateral esquerda o Zeca, temos aí no meio de campo o Rômulo, que é dúvida, que não vem agradando a nós torcedores, para Marcelo Cabo. Ele diz que está agradando, para nós não. O Andrei, que vem muito mal, é muito criticado, né? Tanto pelos torcedores como dirigentes. Então, o Michel aí tem várias oportunidades de entrar no time. A gente vai aguardar como vai ser aí o comportamento do Vasco neste jogo. Lembrando que nós vamos pegar uma Ponte Preta também muito mal das pernas. O time aí com muita dificuldade de ser montada para poder entrar em campo. Então é uma excelente oportunidade do Vasco ganhar bem e aí retomar o caminho das vitórias. Por favor, Vasco da Gama, não passe vergonha hoje. Vença e convença, porque precisamos de ter aí uma sequência de jogos com boas vitórias. Pois lembramos que a partir de agora serão 23 dias e 8 partidas após o jogo de hoje. Então, foco total, porque é preciso ganhar bem hoje, chegar com moral contra o Boa Vista, vencer, botar a mão nos 2.700.000, porque o dinheiro vai fazer muito bem aos cofres do Vasco da Gama, não vai ficar precisando piniquinho a ninguém de Pix, né? E também aí repensar venda de jogadores. Dei graças a Deus aí que chegou ao representante lá da Rússia dizendo que a equipe não está aí a fim da compra do Bruno Gomes, tá? Então o Vasco precisa aí entender que não está, né, só apenas nas vendas de jogadores. Precisamos ter um elenco forte para ganhar aí ritmos de jogo, chegar às vitórias. Por uma equipe que vença sempre, estará sempre lá em cima nos campeonatos e sim, aí vai ser um atrativo para as empresas, né, se chegarem para perto para patrocinar. Lembrando, pessoal, que tendo um time forte e campeão, os patrocínios vêm. Entendendo? O suporte financeiro vem e vai aí construindo a finança do futebol, de um time de futebol. Pessoal, lembrando que o Vasco joga hoje às 4 da tarde, tá? Em Campinas contra a Ponte Preta. Vamos aí ver esse jogo. Vai passar na Rede Globo de televisão às 4 horas da tarde. Se é para dar audiência, vamos dar audiência, porque o engajamento da torcida é muito forte. E eu venho reforçar aqui, pessoal, vamos invadir os canais do YouTube, tá? Sejam pequenos ou grandes, que não é inscrito, e se inscrevam. Vamos mostrar a força da torcida vascaína nos canais do YouTube. Sabe por quê? Porque a mulambada está fazendo isso nos canais deles. Estão botando lá em cima, tá? Tem um site que faz aí o engajamento. Entendeu? Eu fui ver lá no engajamento, eles estão lá em cima por causa disso. Todos os canais do youtuber da mulambada, eles fecharam com todos eles, entendeu? Então faça isso com o nosso, é muito importante colocar o nome do Vasco lá em cima também. Não estou aqui para crescer por causa disso. Quero que você avalie o meu conteúdo, dê o like ou dislike, comente, critique, estamos abertos aqui. Normalmente como um canal de YouTube qualquer, mas falo para vocês, é importante estar sempre participando nos canais do YouTube vascaíno para botar o nome do Vasco lá em cima, entre os top, pelo menos entre os 5 mais top, tá, do YouTube. Lembrando também, pessoal, que o Vasco precisa de representatividade, coisa que essa diretoria não está fazendo. Então vamos ser voz, nós torcedor. Porque se esperar dessa diretoria para junta algum resultado, tá complicado. Então vamos ser o grito forte na internet, aqui no YouTube. Obrigado a todos que ficaram comigo aqui neste vídeo. Saudações vascaínas, porque nossa missão é levar o nome do Vasco aos 4 cantos do mundo e fazer do Vasco
forte e campeão, porque gigante ele sempre foi. Saudações vascaína, e a gente se encontra nos próximos vídeos. E desculpa pela voz, garganta inflamada é foda. Aquele abraço, estamos juntos.